Síntese está de volta para o último bloco do programa de hoje. No bloco anterior, vimos o voto do ministro relator Carlos Aires Brito no conjunto de mandados de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas da União, que vedou a celebração de convênios de prestação de serviços de assistência à saúde por parte da GEAP, Fundação de Seguridade Social, com outros órgãos e entidades da administração pública, que não os órgãos que participam da gestão da GEAP, os órgãos que instituíram a GEAP, como vimos, chamados patrocinadores ou instituidores também, como foram chamados. Ele concedeu parcialmente a segurança, como vimos. Logo após o voto, houve um intervalo na sessão. Logo no retorno, sessão de quinta-feira, a ministra Carmen Lúcia, a primeira a votar após o relator, elogiou o voto do ministro, mas abriu divergência, ou seja, manteve a decisão do Tribunal de Contas da União. Vamos ver. E o Tribunal de Contas versou exatamente, levando em consideração exatamente as peculiaridades das entidades patrocinadoras, quais delas participam, para que se tivessem as exigências legais que permitem, portanto, que haja o convênio e sem licitação, chegou à conclusão exatamente de que não havia aqueles elementos que seriam necessários: a natureza da entidade, a autogestão, a composição nos termos previstos em lei. E o que ficou fixado, portanto, pelo Tribunal de Contas, e não tenho aqui agora o que foi estabelecido, me pareceu exatamente consentâneo com o que foi posto na legislação. Realmente os valores, como o ministro relator enfatizou, são elevados, a cobertura para os beneficiários realmente é enorme, mas apenas 4 entidades é que foram as instituidoras e que participam. E, inclusive, tal como foi posto, tanto no voto de uma forma muito profunda, quanto nas sustentações feitas, numa das sustentações feitas, a do Tribunal de Contas, e também realçado pela eminente subprocuradora, na verdade, aqui se tem uma entidade que não tem, ou pelo menos não tem as condições, as peculiaridades que a natureza impõe, que a natureza jurídica imporia, para que se pudesse ter esse convênio como válido, tal como posto no Tribunal de Contas. Portanto, mais uma vez, elogiando o voto brilhantíssimo do ministro relator. Eu peço vênia para divergir, para denegar a ordem. Quer dizer, tem até uma situação interessante quando se fala em termos de sentença, de decisão, como se é um mandado de segurança, num determinado sentido, conceder ou não a segurança, acatar aqueles argumentos ou não, significa, no caso, manter ou não a decisão tomada anteriormente pelo Tribunal de Contas da União. A ministra votou no sentido de denegar a segurança, ou seja, manteve o acórdão do Tribunal de Contas da União. Isso, porque o mandado de segurança foi impetrado contra essa decisão. Então, se ela denega a ordem do mandado de segurança, é porque, consequentemente, ela mantém a decisão do TCU. Qual a diferença do voto, do entendimento dela com relação àquele manifestado parcialmente pelo ministro Carlos Aires? O ministro Carlos Aires Brito entendeu que os convênios são válidos, porque a GEAP é uma fundação sem fins lucrativos, então vale tanto os convênios feitos com os órgãos que a instituíram, como com relação a outros órgãos da administração pública que não a instituíram, mas que participam dos convênios. Então, não haveria necessidade de licitação, isso na esfera federal. Para a ministra Carmen Lúcia, somente os convênios feitos com os órgãos que instituíram a GEAP é que são válidos. Para outros órgãos da administração pública que não instituíram, haveria necessidade, sim, de se fazer a licitação. Bom, na sequência, o ministro Ricardo Lewandowski pediu vista do processo. Teremos, portanto, outro acompanhamento em direto do plenário ao vivo e em síntese com os destaques das sessões plenárias. Vamos esperar, portanto, a continuação destes 9 mandados de segurança que tem a relatoria do ministro Carlos Aires Brito. Mais um destaque da sessão plenária do dia 15, quinta-feira, mandado de segurança 27.608. Relatora a ministra Carmen Lúcia. Bruno Alexandre Guitschou e a Cláudio Terry do Amaral versus Procurador-Geral da República. Mandado de segurança contra ato do Procurador-Geral da República que indeferiu as inscrições definitivas dos impetrantes no 24º concurso para provimento do cargo de Procurador da República. O fundamento para o ato do Procurador-Geral da República foi de que não estariam atendidos os requisitos de
3 anos de atividade jurídica necessários para se assumir a função. Quer dizer, há detalhes deste processo que farão toda a diferença no decorrer do julgamento. Com certeza, inclusive documentos que foram juntados aos autos, tentando comprovar que realmente os candidatos tiveram esse período de atividade jurídica. Além dos documentos comprobatórios, também tem a questão dos dias. Houve uma discussão no plenário se eles tinham completado esses 3 anos ou se faltavam apenas 15 dias para se completar o período. E aí é uma questão até de análise se realmente o Supremo tem que entender que 3 anos, exatamente 3 anos, ou se um período curto, por exemplo, que falte, pode dar a possibilidade ao candidato. Mas isso não por uma simples arbitrariedade do Supremo, e sim com relação à análise de fatos concretos, como, por exemplo, o atraso na entrega da carteira da OAB foi um fator que influenciou nesse processo, e também a questão deles terem atuado no Banco Central em um cargo que não era privativo de bacharel em Direito, mas que o Banco Central trouxe aos autos uma documentação comprovando que eles estavam atuando naquele cargo porque eram aprovados na OAB. Então, houve uma gama de detalhes que levaram os ministros a tomar a conclusão. Vamos rever trecho do voto da ministra relatora, incluindo uma parte em que a ministra Ellen Grace pede esclarecimento sobre ponto específico da condição dos candidatos ao concurso, os impetrantes deste mandado de segurança. Vamos rever. Tenho, neste caso, por cumpridas as exigências do edital e, neste específico caso, e apenas em razão das peculiaridades e da certificação apresentada pelo Banco Central, o não reconhecimento de direito dos impetrantes importaria, sim, em afronta ao princípio constitucional da igualdade, porque há servidores públicos em cargos não privativos de bacharel em Direito e que, às vezes, até são proibidos de advogar por força do Estatuto da OAB ou das leis administrativas inerentes às mesmas funções, para os quais este Supremo decidiu não haver afronta à regra que exige a comprovação de 3 anos de atividade jurídica no sentido de exercer o contencioso, porque aqui eles apresentaram petição protocolizada em juízo a partir de outubro de 2008. Ministra Carmen? Sim. E para o Banco Central há proibição de inscrição na OAB para o exercício? Não, mas a inscrição na OAB eles já tinham, eles não tinham era a habilitação formal. Sim. Eles tinham feito já a prova, por isso que eu passei. Tinham requerido, mas não tinham obtido ainda a inscrição. A inscrição. E as atividades, portanto, para as quais eles foram o Banco Central, para a sua procuradoria, para a sua atuação em juízo, há de necessidade de advogados devidamente credenciados. Sim, e aqui eles exerceram atividade jurídica, não exerceram o contencioso. Eles eram analistas, desde que entraram, conforme eu enfatizei. O que eu estou a afirmar, senhora ministra, é apenas que, a partir do momento, pelo menos o que foi certificado pelo Banco Central foi isso, a partir do momento que eles adquiriram uma determinada formação, que, pelo curso de Direito, eles foram, então, designados para atividades junto à Procuradoria, ou do contencioso, como eu li antes, ou do contencioso, ou de apoio ao contencioso, que aí sim exigiria o conhecimento específico destas normas. E é por isso que, no início, eu fiz questão de sinalizar que havia uma peculiaridade, que neste caso, e passei a Vossas Excelências exatamente este dado inerente às datas, porque eles tinham bacharelado e tinham pedido a habilitação com a prova da OAB, só não tinham formalmente esta condição. Por isso é que, tal como se deu na reclamação 4906, relatou o ministro Joaquim Barbosa, em que os candidatos ao concurso público do Ministério do Pará e ocupantes de cargos não privativos de bacharel em Direito à época em que prestaram concursos dos cargos de oficial de justiça e de escrivão de polícia, o Conselho Nacional de Justiça vieram a considerar que os cargos ocupados pelas referidas candidatas preencheriam o requisito previsto no edital, tendo em vista as atividades por elas desempenhadas, situação em que é impossível ao bacharel em Direito o exercício da advocacia, dada a sua incompatibilidade com o cargo público ocupado. Daí porque, insisto, pelas peculiaridades que detectei. Neste caso, eu estou encaminhando votação no sentido de se conceder a segurança para assegurar aos impetrantes direito a que lhes advenham da aprovação no certame, cumpridos que consideram o requisito de 3 anos de atividade jurídica
pelo que realmente teria sido afrontado o seu direito, que pode ser considerado líquido e certo. É como voto, senhor presidente. Já ao final da sessão de quinta-feira, após o voto da relatora concedendo a segurança, começou a votação dos demais ministros. Primeiro, o ministro Joaquim Barbosa divergiu por conta exatamente da questão do tempo comprovado de atividades jurídicas como pré-requisito para ocupar o cargo. Houve um debate interessante durante os votos. Vamos ouvir a partir do voto seguinte do ministro Carlos Aires Brito para termos uma ideia deste debate que se seguiu e também do acompanhamento do voto que levou à conclusão do processo. Vossa Excelência considera como situação peculiar a diferenciar esse processo dos outros, a certidão do Bacen? Considero, porque o que o Banco Central está dizendo é que, não obstante o cargo de analista não seja realmente privativo de bacharel, nenhuma dúvida sobre isso, eles juntam um atestado dizendo, mas eles foram designados por causa dessa formação que eles adquiriram no concurso para determinadas atividades. Mas então, o Banco Central não certifica ninguém como advogado. Só não certifica, ministra apenas a atividade jurídica, e quem pode atestar o que faz é a entidade empregadora, que no caso atestou. Eu, atento a essas peculiaridades, eu vou acompanhar a eminente relatora. Também concedo a ordem. Senhor Peluso. Presidente, eu estou aqui vendo meu voto no mandato de segurança 26 de dezembro de 81, eu só concedi naquele caso, diante da circunstância de que outros candidatos naquele concurso, na mesma situação, tinham sido beneficiados por outros mandados de segurança. Isto é, para não criar uma situação de desigualdade em relação àquele concurso, quanto aos impetrantes e quanto aos outros impetrantes beneficiados, que eu concedi. Eu, nesse caso, eu peço ver a eminente relator acompanhar a divergência, o que considero não preenchido o requisito constitucional com o requisito legal. Eu denego a ordem, senhor presidente. Presidente, eu tive recentemente a oportunidade de trazer ao plenário um caso em que também, no mesmo concurso público, cuidava-se de computar blocos de prazo para completar esse interstício de 3 anos de advocacia, e nesse caso, que é o mandado de segurança número 27606, o plenário acompanhou o meu voto para indeferir o pedido, para denegar a ordem, uma vez que, de acordo com os nossos precedentes, entendemos que a inscrição efetiva na ordem dos advogados é que transforma um bacharel em direito em advogado. Eu estou verificando que é incontroversa essa data de efetiva inscrição na ordem dos advogados, como é incontroversa também a data, o marco final para a inscrição definitiva dos candidatos. Não havendo um interstício exato de 3 anos, eu não vejo como fazer uma exceção, abrir aqui uma exceção, e por isso convém a eminente relatora também denego a ordem. Bom, isso foi mais ou menos para se ter uma ideia de como prosseguir o julgamento, porque na sequência ainda votaram os ministros Marco Aurélio, Celso de Mello e o presidente da Corte, ministro Gilmar Mendes, e no caso acompanhando a relatora para conceder a segurança. No caso, Lídia, inclusive, os votos do ministro Marco Aurélio e Celso de Mello particularmente, eles foram justamente no sentido de foram questões aprofundadas sobre inclusive o próprio exercício do julgamento. Não vamos reproduzir pura e simplesmente porque o programa já está se encerrando por uma questão de tempo. E por conta disso, de qualquer maneira, fica bem caracterizado um fato que nós até comentamos no direto do plenário, que provavelmente os impetrantes desses mandatos de segurança estavam acompanhando, provavelmente estavam acompanhando pela TV Justiça, talvez até aqui no Supremo Tribunal Federal. E momentos de emoção, porque na sequência eram já 3 votos. O ministro Marco Aurélio fez uma longa digressão a respeito do próprio exercício de julgar, dessa questão do período de 15 dias. O ministro Celso de
Mello. O ministro Gilmar Mendes também fez uma série de colocações sobre isso, e aqueles votos devem ter sido momentos de emoção, digamos assim, no acompanhamento. Com certeza, é uma situação dramática. Você passar num concurso para procurador da República já não é fácil, inclusive tem-se notícias de que é um dos concursos mais difíceis do Brasil. Aí você passa, é aprovado, mas não poderia, por exemplo, tomar posse ou fazer essa inscrição definitiva por conta dessa discussão a respeito do cumprimento ou não desse requisito. A gente nem entra no mérito da discussão, se não, isso é uma atribuição. Com certeza deve ser muito emocionante. Mas você está acompanhando isso, nessa perspectiva, passando um concurso, realmente... Até a representante do Ministério Público, nesse caso, falou que era uma situação dramática dos candidatos, mas que essa situação dramática não poderia diferenciá-los de outros candidatos que provavelmente estariam na mesma situação. Mas os ministros, ao final, então, entenderam que realmente houve o cumprimento dos requisitos, até porque, embora eles não eram exercentes de um cargo no Banco Central privativo de bacharel em Direito, mas eles atuaram como se fossem, inclusive por essa declaração que a ministra Carmen Lúcia mencionou várias vezes, e ela até diz que quem sabe se eles estavam atuando como bacharéis em Direito é o órgão. Se o órgão atestou que eles estavam exercendo essa atividade lá, então eles cumpriram os requisitos. E também um dos argumentos muito importantes do plenário desse julgamento foi no sentido de que os candidatos não poderiam ser prejudicados pelo atraso de entrega das carteiras da OAB. Normalmente os candidatos fazem a prova da OAB, são aprovados, mas ela demora um pouco para ser expedida. É o normal, é um trâmite que a OAB tem, mas eles não poderiam ser prejudicados no seu concurso por causa desse atraso. Então, foi concedida a ordem, os candidatos nessa hora devem estar felizes, comemorando com as famílias, porque tiveram sucesso nos seus mandados de segurança. Com certeza. Bom, cada caso é um caso, há processos que vêm ao plenário do Supremo e outras decisões serão tomadas e fortalecendo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em casos semelhantes. Cada caso é um caso e se analisando cada um deles e vendo as respectivas decisões. Neste caso, esta foi a decisão e este foi o último processo de destaque no plenário do Supremo Tribunal Federal nos dias 14 e 15 de outubro de 2009, respectivamente, quarta e quinta-feira. Lídia, portanto, vamos nos despedindo por aqui, enquanto marcado na próxima semana em mais uma edição de síntese e já, portanto, estaremos acompanhando as sessões do Supremo Tribunal Federal para repassar essas informações para os nossos telespectadores. Com certeza, é um prazer participar do programa. O prazer é todo nosso, você continue conosco, você acompanha a síntese aqui na TV Justiça.